Olá, professora Kênia Rodrigues aqui com vocês. Vamos dando continuidade nas nossas discussões a respeito do direito de família, principalmente na parte que fala a respeito da pessoa, do filho, da proteção da pessoa do filho. Hoje o tema da nossa aula é poder familiar. Há certo tempo atrás, na vigência do Código Civil de 1916, o poder familiar era chamado de pátrio poder, né, que era o poder do pai, a autoridade do pai vinculada a uma determinada família. Hoje, o poder familiar pode ser visto como conjunto de direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. E aí, nesse caso, nós não estamos diante de um poder do pai, né? Não é mais um pátrio poder. Inclusive, essa expressão ela só deve ser utilizada se a gente vincular o poder do pai e o poder da mãe, porque hoje o poder é familiar. Então, essa é a expressão correta. Portanto, é o conjunto de direitos e obrigações, os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos. E esse conjunto de direitos e obrigações, ele vai estar relacionado a vários aspectos. Então, a gente vai falar algumas coisas a respeito disso e o primeiro assunto é a respeito da titularidade. Quem que detém o poder familiar? Então, de cara, eu já disse para vocês que são os pais, ambos, pai e mãe, que são os detentores desse poder familiar, que vai dar a oportunidade de decidir as questões mais relevantes relacionadas aos filhos. Alguns pontos surgem quando a gente fala dessa titularidade, porque, por exemplo, se esses pais são casados, a titularidade do poder familiar é de ambos, né? Então, os dois, marido e mulher, pai e mãe, têm a titularidade do poder familiar. E se eles são divorciados, né? A quem cabe o poder familiar? Continua a ambos, né? Porque o divórcio, ele não limita o poder familiar de um dos cônjuges. Se um dos genitores não detém a guarda do filho, ele também não perde o poder familiar. Então, esse vínculo, a gente vai falar daqui a pouquinho quando que é possível perder o vínculo ou extinguir o poder familiar, mas o divórcio não acaba com ele. Então, mesmo pais divorciados, ambos possuem o poder familiar. Quanto à titularidade, um último ponto que a gente poderia falar é se esses pais se não surgirem em decorrência de um relacionamento vinculado ao casamento ou união estável, né? Então, se são pessoas que não chegaram ao casamento, um filho de mãe solteira, por exemplo, quem detém o poder familiar? Se houver o reconhecimento da paternidade, pouco importa o estado civil dessa mãe, né? Então, pai e mãe detêm o poder familiar. A questão é que, se não houve o reconhecimento da paternidade, o poder familiar será exercido só pela mãe, até que aconteça esse reconhecimento da paternidade. Outra questão que a gente pode falar sobre o poder familiar é que quem está vinculado a ele, né? Se a gente diz que o poder familiar é o vínculo que liga, que estabelece direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, e se são os pais os titulares do poder familiar, quem está sujeito a esse poder familiar são os filhos. E aí, quais filhos, né? Todos a qualquer momento? Então, são todos os filhos até a maioridade, né? Ou até qualquer motivo que gere o fim do poder familiar. Então, todos os filhos menores de idade estão sujeitos a esse poder familiar dos pais. Mas o que corresponde a esse poder familiar? É o poder de decisão, de responsabilidade dos pais para com os filhos. É pelo poder familiar que os pais decidem onde moram, onde estudam, o que fazem, se viajam ou não. Então, são decisões tomadas pelos pais em razão desse dever de cuidado, de zelo para com o filho. O Código Civil estabelece alguns direitos, alguns deveres que os pais têm em relação aos filhos em decorrência do poder familiar. Esses direitos e deveres estão previstos no artigo 1634 do Código Civil e, dentre outros aspectos, prevê o seguinte: é dever dos pais exercer a guarda unilateral ou compartilhada, é dever dos pais dirigir a criação, dirigir a educação dos filhos. Além disso, cabe aos pais conceder ou negar autorização para casamento, conceder ou negar autorização para viagem internacional, conceder a emancipação. Então, são atribuições inerentes aos pais, ou seja, aos detentores do poder familiar.
Além disso, o Código Civil prevê também que é dever dos pais exigir obediência, é dever dos pais representar os seus filhos para os atos da vida civil quando absolutamente incapazes e assisti-los quando relativamente incapazes. Então, dentre essas e outras situações, o Código Civil estabelece alguns deveres e alguns direitos dos pais. Outro ponto relevante é que o Código Civil, no artigo 1689, estabelece algumas regras relacionadas aos bens dos filhos. E aí, nesse caso, cabe aos pais cuidar desses bens, cabe aos pais zelar para que ninguém retire do filho o direito relacionado a essas coisas. Então, o Código Civil prevê que aos pais cabe a administração dos bens, inclusive eles não precisam prestar contas, os pais podem usufruir desses bens sem a necessidade de oferecer caução, eles devem proteger os bens dos seus filhos e, dentre outras regras previstas no Código Civil que convém a gente observar. Ainda, falando sobre o poder familiar, é extremamente importante falar sobre 3 aspectos. A pessoa, será que pode perder o poder familiar do seu filho? Né? Será que alguma prática, alguma conduta leva o pai ou a mãe a ter afastado esse seu direito e a sua obrigação para com seus filhos? E o Código Civil prevê situações em que a pessoa pode ter esse direito suspenso, ele pode perder esse direito e algumas situações em que se extingue o poder familiar. Aí a gente vai falar dos 3. Então, em primeiro lugar, a suspensão do poder familiar. O que é isso? O poder familiar dos pais, eles podem ser afastados em um determinado tempo, por alguns motivos previstos em lei, para que atenda ao melhor interesse da criança e do adolescente. Talvez, para aquela criança ou adolescente, é melhor que seja afastado judicialmente o poder familiar dos seus pais, pelo exercício, pela prática de algumas condutas. E aí, nesse caso, o Código Civil vai limitar, vai estabelecer quais são essas condutas praticadas pelos pais que podem causar a suspensão do poder familiar. Aí uma questão que a gente pode levantar isso é reversível? Né? O pai ou a mãe que teve o poder familiar suspenso pode voltar? A resposta é que sim. A suspensão do poder familiar, ela pode ser momentânea, né? Ela pode retomar, o poder familiar ele pode ser retomado, desde que prevaleça o melhor interesse da criança e do adolescente. E aí a gente pode observar quais são as causas que geram a suspensão do poder familiar. O Código Civil, no artigo 1637 e o artigo 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem essas situações. Então, se o pai ou a mãe utilizar-se de abuso de autoridade, não cuidar dos bens dos seus filhos, fazendo com que ele se perca, por exemplo, se ele não cumprir os deveres inerentes, né, as suas obrigações para com os filhos, se esse pai ou se essa mãe forem condenados por sentença irrecorrível, cuja pena exceda o prazo de 2 anos, esses são motivos que fazem com que seja possível a suspensão do poder familiar. Além disso, o Código Civil estabelece situações em que esse pai ou essa mãe pode perder o poder familiar. E aí, nesse caso, a gente vai falar de uma destituição do poder familiar. Essa destituição ela é mais grave, ela é mais severa, ela vai acontecer por motivos também mais graves e, em algumas situações, ela é irreversível. Porém, muito embora talvez em algumas situações seja irreversível, no caso concreto, o juiz vai avaliar se é melhor para a criança ter os seus pais com poder familiar de volta ou se é melhor esse afastamento, essa destituição do poder familiar. E aí, quais seriam os motivos, né, para o juiz destituir o poder familiar? O Código Civil, no artigo 1638, elenca algumas situações que causam a destituição do poder familiar. E aí a gente poderia citar situações como castigar imoderadamente o seu filho, estabelecer ou deixar seu filho em uma situação de abandono, praticar atos contrários à moral e os bons costumes, incidir reiteradamente nas faltas que geram a suspensão do poder familiar, entregar o seu filho de forma equivocada, de forma não prevista em lei,
para a adoção. Então, se o pai promove a adoção dirigida contrária às regras legais, fora dos parâmetros legais, pode gerar a destituição do poder familiar. Além disso, teve uma alteração recente no Código Civil que, se o pai ou a mãe praticar contra o outro que detém o poder familiar, por exemplo, se o pai pratica contra a mãe crimes como feminicídio, como estupro, esse pai que teve essas condutas pode perder o poder familiar. Se esse genitor praticar algumas condutas contra o filho do qual ele detém o poder familiar, também pode gerar a destituição do poder familiar, como homicídio, feminicídio, estupro. Então, esses atos contra aquele que ele detém o poder familiar são motivos que pode acarretar a destituição do poder familiar. Assim, outra questão relevante é a respeito de como que se extingue o poder familiar. Ele vai durar até quando? E aí o Código Civil ele vai estabelecer algumas situações que geram a extinção do poder familiar. Por exemplo, a morte dos filhos ou dos genitores é motivo de extinção do poder familiar. Esses filhos completarem a maioridade, eles alcançarem 18 anos de idade, também é motivo de extinção do poder familiar, bem como se essa capacidade plena para os atos da vida civil acontecer antes dos 18 anos, com a emancipação. Essa extinção do poder familiar com a adoção e, na verdade, a destituição do poder familiar é uma pré-condição para a adoção. Então, o juiz primeiro extingue, destitui o poder familiar dos pais biológicos para depois conceder a adoção aos pais afetivos. E, além disso, nas situações de decisão do judicial, por exemplo, nos casos que o juiz destitui o poder familiar, gera a extinção do poder familiar. Para a gente encerrar a aula de hoje, às vezes as pessoas acham que todas as pessoas que são responsáveis por crianças e adolescentes detêm poder familiar. Mas só para deixar bem claro isso, não é um atributo de qualquer responsável. Então, por exemplo, o guardião, o tutor, o curador, essas pessoas detêm poder familiar? A resposta é não. É uma atribuição inerente aos pais. Então, os avós, ainda que sejam os responsáveis legais, ainda que sejam as pessoas que vão cuidar dessa criança ou do adolescente, não têm poder familiar. Os tios, ainda que sejam nomeados tutores, ainda que eles praticam alguns atos da vida civil representando ou assistindo essa criança ou adolescente, também não detêm poder familiar. É uma prerrogativa, portanto, que cabe aos pais. Bom, eram essas questões que a gente ia falar de poder familiar. Até mais.